É o seguinte, para as linhas da Garmin, a gente distribui da seguinte maneira: os Strikers e os EcoMaps são sonares com GPS. Nós temos os GPS com sonares, que são a linha GPS mesmo. Então, começando aqui dos Strikers, são a linha mais simples de sonares. A gente tem Striker 4, 5 e tem a linha Vivid, né? Qual que é a diferença? A gente tem uma diferença de tecnologia. Esse é a cara do transducer, né, da visualização com sonar Sharp, que é o mais básico para a galera que está começando, que tem um bot ou até um jet, não quer gastar muito, quer só ver o fundo, saber informações de profundidade, temperatura, aqui já vai atender. Porém, a gente tem uma visualização mais premium, digamos assim, que é o Clear View, né, uma outra tecnologia que a gente tem muito mais nitidamente a visualização da profundidade, do fundo. Para a galera que pesca também, a gente também consegue ver cardumes de peixes, alguns pontos, enfim, essa é a linha de strikers. Mas olha só, aí entra uma questão que a gente precisa frisar. Na linha strike, eu consigo colocar carta náutica? Não, era esse ponto que eu ia tocar agora. Na linha striker a gente tem GPS integrado, então a gente consegue se localizar, marcar pontos no mapa e tudo mais, mas a gente não tem a sincronização com carta náutica. Isso vai passar para a linha EcoMap, que são os outros produtos que a gente tem aqui. E aí é o seguinte, da linha EcoMap nós temos com botão e sem botão, tá? A linha EcoMap já tem uma integração um pouco melhor com outros aparelhos, já se conecta no 62000. Assim, a Striker também se conecta no 62000, mas a EcoMap também com Wi-Fi, Bluetooth, então você consegue controlar o som da embarcação, consegue ter outros tipos de integrações. E além disso, para os modelos mais premium, a gente tem a possibilidade de ver side view, né? A lateral, bombordo e boreste do barco. Então você Olha só que consegue interessante, hein? mudar dessa maneira. Ao invés de você ver para baixo, você pode posicionar o transducer de maneira diferente e ver de acordo com a linha d'água, a linha de polpa da embarcação. Olha só que interessante, hein? Só recapitulando, então, Claro. para deixar bem frisado, que a linha strike, ela não dá para colocar carta náutica. Por que eu tô falando isso? Que a galera me procura, dizendo assim, Jean, me ajuda, não estou conseguindo achar a carta náutica para o meu GPS. Aí eu peço o seguinte, passa para mim o modelo, eu já sei que vai vir strike. Aí eles perguntam assim, mas não tem GPS? Tem, gente, o GPS está aqui, vai se comunicar com o satélite, tá tudo bem. Só que você não vai ter essa referência da carta náutica, dizendo que aqui possui uma pedra, que aqui tem uma ilha, que aqui tem um banco de areia. Exatamente. O que você vai ter é a sua localização. Você vai conseguir criar rotas, traçar rotas. Você vai com alguém que conhece, por exemplo, faz essa rota, ela vai ficar gravada no seu GPS. Quando você voltar sozinho, você vai seguir por cima da mesma rota. Tá tudo bem. Só que você não tem essas referências da carta náutica. Então, é um GPS realmente de entrada para que você possa ter as informações de profundidade, peixe e tudo mais. Até tipo de profundidade, até tipo de solo dá para ver, né? Sim, dá se é para ver. areia, se não Isso. é, dá para De acordo ter uma com a noção. interpretação, dá para você entender. Dá para ter uma noção. Interpretar. E ainda você tem um GPS para você se localizar, como por exemplo, se você pega aí uma neblina, um nevoeiro, você não está perdido. Você tem um equipamento que vai levar você de volta para o seu destino inicial, né? Ou o destino que você gravar, enfim. Depois a gente parte para a linha EcoMap. Isso, exatamente. Que aí já tem toda a integração com cartas náuticas, né? Vou até mostrar aqui para vocês na entrada. Tanto carta náutica em 3D, né? Então eu consigo, dependendo da versão da carta náutica, do modelo e tudo mais, você tem algum tipo de visualização. Então tem tanto 3D quanto a carta padrão mesmo, consegue ver o fundo, as partes de profundidade, cada pedra e tudo mais. E aí é lógico, né? Nesse tipo de equipamento, você já tem outros tipos de integrações. Então, eu consigo, por exemplo, integrar com os motores, ver todas as informações dos motores, consigo também ter informação do piloto automático aqui, tudo bem visualizado, né? Bem claro. E essa integração, a gente consegue essa integração com qualquer tipo de motor ou existem alguns motores parceiros, algumas marcas parceiras? Existem alguns módulos específicos para cada motor, tá? Mas eu posso dizer assim que nativamente você já tem Yamaha e Mercury com alguns módulos, claro, tudo isso tem todo um estudo por trás, né? Um setup,
mas esses já conversam e já tem até uma Que legal, interface hein? específica. Que legal. Depois o EcoMap, na linha EcoMap a gente tem as versões. Isso, Versão a mais gente tem sofisticada, mais CV, premium, que são as versões com botão e Clearview, e que não são SV, touch daí, né? não são touch. Eu não consigo mexer pela tela. E as SV, que são essas que têm o touch na tela e a capacidade de ver lateralmente. E aqui, para quem tem dúvida, você insere a sua carta náutica e nesse aí Isso. você insere a carta náutica e aí você consegue comprar a carta náutica, inclusive na própria Garmin. Isso. Né? A Chart Blue, Pode ser a Blue Chart Blue Chart, G3 desculpa. e G3 Vision. E a Garmin também, recentemente, teve uma outra parceria com a Navionics. A Navionics está fazendo algumas cartas especificamente para a Garmin. Né? Então, também tem esse tipo de integração, mas as cartas da Navionics são mediante a assinatura. Né? Mas também são compatíveis. Ah, legal. Queria só citar mais um outro tipo de Claro. sonar aqui, eu acho É que o é que a galera quer interessante ver, isso aí. mostrar. A gente consegue também, nesses modelos SV, um mapeamento em 3D, tá? Com o Panoptix, que é um tipo de transducer. Então, eu consigo ver aqui tanto cardumes de peixe, mapear o fundo. E eu também tenho o Live Scope, que eu consigo ver ao vivo exatamente o que está acontecendo em tempo real embaixo da embarcação. É a verdadeira sonda mesmo, Exatamente. né? É quase que uma sonda. câmera, né? Quase que uma câmera. Então, sonda, né? consigo ver estruturas, cardumes de peixe. Tem até uma demonstração aqui que dá para você ver a isca do peixe caindo, o peixe fisgando e o pescador puxando o peixe para cima do barco. Então, é uma tecnologia que você consegue ver tanto assim quanto em perspectiva, né? E é um transducer, assim, eu posso dizer que é um diferencial, cara. E esse modelo, qual que é o modelo? Esses daqui são os EcoMap e o HD2 SV. HD2 SV. Isso. Esse daqui é o de 9, o de 7 e o de 6. Mas aí todos os modelos SV têm esse tipo de integração. Legal. Depois a gente parte que... Depois aqui, a gente tem os GPS Map. Uhum. O GPS Map, diferente daqueles que são sonares que têm um GPS integrado, ele já é um GPS com sonar. Como assim? Então, ele tem integração com radar, já tem algumas outras funções de automação, você consegue controlar, por exemplo, ali a gente tem o sistema da Lumishore, consegue controlar tudo por ali. Então, é um sistema ainda mais completo, né? O que a gente chama de One Helm, né? O MFD mesmo, Multifunction Display, um display multifunções. Então, a gente tem aqui também o modelo 1223 e o 923 e o 8616. Todos eles têm mais ou menos as mesmas funções, mudam o tamanho da tela e a versão, é lógico. Mas aqui eu consigo ver nas cartas, né? Consigo sobrepor os radares. Aqui acho que a demonstração está desligada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Consigo sobrepor o radar. Então, de acordo com o que eu estou indo, eu consigo ter uma noção se tem alguma coisa próxima de mim, consigo criar também uma zona de segurança, qualquer coisa que entrar nesse caminho, ele vai criar um alerta para mim. Tem filtros e filtros de chuva, maré, pássaros, para a gente poder ter um controle bem preciso, né, do que está acontecendo. Tem que faria essa leitura justamente com um radar. Exatamente, a antena de radar junto com a base, né, ela faz a varredura e passa as informações para o... Aqui eu tenho as precipitações, né? Consigo ter uma ideia mais ou menos de chuva, isso, tudo de mais. tempestade. É um radar meteorológico mesmo. Isso, exatamente. Então eu tenho aqui até um filtro já para tempestades e para chuva, né? Isso para a navegação é algo extremamente importante. Você está com o barco no mar, você, dependendo de onde você está e o motor que você possui, você não tem como correr, não tem como fugir de uma tempestade. Agora, se você faz uma leitura antecipada, né, você antecipa essa leitura, você não vai até aquele lugar, você consegue se precaver, você consegue, né, se mobilizar, você consegue se proteger de uma determinada tempestade ou algo que possa traz muita segurança, né? Eu acho que isso é o mais importante na utilização do radar. Legal. Linha sensacional. E aqui? Aqui a gente tem um complemento, na verdade, das duas linhas. Aqui a gente tem um lançamento, inclusive, que é bem legal, que é o EcoMap Ultra 2, né? Ele tem as mesmas funcionalidades daquela linha SV, só que ele tem uma tela maior e uma resolução ainda melhor, né? Então eu tenho aqui exatamente as mesmas funções de sonda, de sonar, no caso, de carta náutica e tudo mais.
A única diferença é a tela, resolução e o processamento dele. Legal. Os de cima são como o GPS Map, mas para a galera da pesca, por exemplo, a galera que anda muito tá sempre molhado, né, com a mão molhada, e o touch fica difícil, a gente tem a versão com botão. Então, facilita bastante. Também as mesmas funções do GPS Map. Eu sempre gostei da versão com botão. É mesmo? Eu sempre gostei assim. Um pouco mais prático, né? É um pouco mais prático. Eu sei que o touch hoje é facilidade, você tem no celular e tal, mas eu consigo me habituar muito bem com essas versões assim um pouco mais com botãozinho. Até Claro. porque para essa segurança, né? Apesar que existe, é claro, uma proteção diferente do celular, que cai uma gota d'água em cima, né? Aqui vai cair uma gota d'água, não vai interferir em nada. Claro. Existe uma tecnologia para isso. Porém, é claro, eu ainda prefiro utilizar meus botõezinhos ali, fica bem mais old school, né? Preço. Preço. O que a gente consegue hoje? Vamos falar da linha de entrada. A linha Strike. A galera está no chat perguntando. Quanto custa hoje o Strike de entrada? O Striker mais entrada que a gente sugere um preço de R$ 1.499, por volta de R$ 1.500, R$ 1.600 no máximo, tá? Legal. Só já acompanhando o sonar, tá? Já acompanhando o transducer. Legal. E esse EcoMap que a gente acabou de mostrar aqui, que nós temos toda essa tecnologia de fazer essa leitura através dessa sonda e tudo mais. Qual o valor? Os modelos touchscreen começam a partir de R$ 9.999. Os modelos com botão, você pode encontrar por aí por volta de R$ 5.999 para cima. Legal. Tá? Lembrando que esse valor é sem a carta náutica. Sem a carta náutica. A carta é vendida separadamente. Outra coisa que muita gente confunde, tá? Você compra o GPS, ele não vem com a carta náutica. Você compra a carta náutica. Exatamente. Tem que calcular os dois aí, senão você vai se perder, né? E uma outra coisa também que é importante dizer é que dependendo da tecnologia de sonar que você quer, você tem que comprar um transducer compatível. Então, se eu quero só Sharp, eu tenho um transducer que vai ser só Sharp. Se eu quero Clearview, né, aquele mais nítido, eu tenho um outro transducer específico para aquela tecnologia, né? Então, isso também vai mexer no setup e na composição da embarcação. Legal.